Filosofia Miúda, com o professor Jorge Cláudio Ribeiro, ajudando você a usar sua mente em tempos confusos. Tema de hoje, a Odisseia ou De Volta ao Lar. Salve, professor Jorge, como vai? Salve, Aletheia Rodrigues, salve, Miguel Almada. Prazer em estar com você, querida e querido ouvinte. Aletheia, você que é uma jornalista com inúmeras viagens, certamente leu a Odisseia. Verdade, professor. Me encantam as peripécias do rei Odisseu ao retornar da guerra de Troia até seu palácio na ilha de Ítaca. Nessa viagem, que durou 10 anos, ele enfrentou enormes desafios que superou com a sua astúcia. Aliás, Odisseu, ou Ulisses na versão romana, é chamado de o herói das 1000 artimanhas. Mas, professor, quais as semelhanças e diferenças entre o Ilíada e a Odisseia? Muito bem, Aletheia. Semelhanças. Os dois poemas são extraordinários, verdadeiros monumentos da literatura ocidental e mundial. Ambos foram precedidos por 4 séculos de tradição oral, com mitos cantados e representados pelos aedos, que eram poetas populares itinerantes. A forma final das duas obras é atribuída ao gênio Homero, que provavelmente as escreveu entre 725 e 675 a.C. A linguagem e a métrica utilizadas são as mesmas. Além disso, são narrativas mitológicas, nas quais os deuses intervêm continuamente nas ações humanas. As diferenças. A Ilíada é maior, com 15.700 versos, e a Odisseia tem 12.000 versos. A Ilíada é mais sisuda, pois se ambienta numa guerra, numa carnificina, e o herói Aquiles é impiedosa máquina de matar. Já a Odisseia cai mais no gosto do leitor moderno, pois tem muito de romance de aventuras e viagens. Odisseu é um herói romântico, esperto. Seu temperamento e a capacidade de se esconder para depois se revelar enchem essa obra de surpresa e bom humor. Ah, entendi. E qual é a linha geral e a estrutura da Odisseia? A linha mestra são 2 retornos para casa, o de Odisseu e o de seu filho Telêmaco. Ao final, ambos se reencontram. Odisseu passara 20 anos longe de sua ilha Ítaca, isto é, 10 anos na guerra de Troia, mais 10 anos na viagem de volta pelo mar. Essa cronologia é mítica. Quando Odisseu foi forçado a participar do conflito, seu filho tinha poucos meses de vida. Encontramos Telêmaco com 20 anos, envolvido em rápida viagem pela Grécia atrás de notícias do pai. Uma eventual morte de Odisseu colocaria sua esposa, Penélope, à mercê de novo casamento. Entretanto, fiel ao marido, Penélope se esquivava do assédio de 108 pretendentes, que impunham sua presença no palácio em seus lautos banquetes, que dissipavam o tesouro real. Comandando 12 barcos, Odisseu abandonou o cenário de destruição de Troia na ilusória certeza de achar harmonia em seu reino, em seu palácio e com sua família. Já Telêmaco deixa o palácio em completa desordem e anseia reconstruir a harmonia original. A Odisseia se divide em 24 cantos e em 3 partes principais. A primeira, denominada Telemaquia, descreve a situação no palácio de Penélope e a viagem de Telêmaco. A segunda parte trata da chegada de Odisseu ao país dos Feácios, onde narra suas peripécias. A terceira parte trata da chegada de Odisseu a Ítaca e os acontecimentos seguintes. Professor, quais são os episódios da Odisseia? O início do livro se ambienta numa assembleia de deuses. Só falta o deus dos mares, Poseidon, desafeto de Odisseu.
Atena pede ajuda para Odisseu e Telêmaco, que correm perigo. Zeus envia Atena para acompanhar o jovem e Hermes vai libertar Odisseu, isolado há 7 anos na ilha da lindíssima musa Calipso, que o submete a seus caprichos sexuais. Atena, sob a aparência do sábio Mentor, acompanha Telêmaco a viajar por vários lugares, entre eles Esparta, onde é acolhido pelo casal real Menelau e Helena, juntos de novo. Eles fornecem indícios de que Odisseu estaria vivo. Enquanto isso, o herói rejeita o amor e a promessa de imortalidade de Calipso, constrói uma jangada, naufraga por obra de Poseidon e chega exausto à ilha dos Feácios. Acolhe-o a bela princesa Nausica, que logo se apaixona por ele e mais tarde se declarará. Odisseu se hospeda no palácio do pai dela, Alcino. Durante um banquete, um aedo cego canta episódios da Guerra de Troia, como o do cavalo de pau. Emocionadíssimo, Odisseu então revela sua identidade e sua participação naqueles fatos, bem como as aventuras no caminho de volta. Homero cria genial flashback, isto é, um recuo no tempo, desde a saída de Odisseu de Troia até aquele momento. O itinerário do herói começou pela pilhagem aos Cícones. Seguem-se o encontro com os lotófagos, comedores de lótus, droga entorpecedora. Daí o confronto com um protegido de Poseidon, o ciclope Polifemo, comedor de homens. Odisseu lhe diz que seu nome é Ninguém e cega seu único olho. Vem a seguir o encontro com Éolo, senhor dos ventos, que conduzem os barcos até bem pertinho de Ítaca, mas a ganância da tripulação os afasta de lá. O embate com os gigantes lestrigões, que dizimam a frota, o aprisionamento dos tripulantes na ilha da linda feiticeira Circe, que os transforma em porcos e durante um ano os mantém como servos sexuais. Mas eles conseguem sua libertação. Por sugestão de Circe, navegam até o Hades, habitação dos mortos, onde Odisseu conversa com o profeta Tiresias, com Aquiles, Agamenon e com sua mãe, que lhe dá notícias de sua família. Retornam à ilha de Circe, que os alerta contra as sereias, cujo canto aliciador e assassino só Odisseu escuta, pois ordenara ser amarrado no mastro do barco, mas antes tapara com cera os ouvidos dos marinheiros. Passam pelo monstro Scylla e pelo redemoinho Caríbide, mas a tripulação está cada vez mais reduzida. Numa ilha, os gulosos marinheiros abatem cabeças do gado do deus Sol, o qual os pune com naufrágio, e só Odisseu sobrevive, chegando à ilha de Calipso. Passados 7 anos, Odisseu obtém sua libertação graças à intervenção de Aquiles, que aconteceu lá no início do livro. Afinal, ele é acolhido pelos feácios que o conduzem a Ítaca. Essa é a terceira parte. Exatamente. Então, Odisseu exercita sua suprema habilidade do disfarce, auxiliado por Atena. Vestido de mendigo, ele se revela ao filho, Telêmaco, recém-chegado de sua viagem. Manifesta-se ao cuidador de porcos, antigo auxiliar. Aproxima-se aos poucos de Penélope, que hesita em aceitar o forasteiro como seu marido. Planeja e executa sangrenta cilada aos pretendentes. Delicadamente, reencontra seu alquebrado pai, Laertes. 2 seres haviam reconhecido Odisseu imediatamente. O galgo Argos, que agoniza sobre um monte de esterco, e, ao revê-lo após 20 anos, abana as orelhas, o rabo e morre. Também a governanta Euricleia,
que, ao lavar os pés dele, identifica uma antiga cicatriz resultante de uma caçada a javalis. O livro termina com o amor de Odisseu e Penélope e a paz em Ítaca. Ufa, professor, que história, hein? O que o Odisseu nos ensina nos dias de hoje? Várias lições, Aletheia. Primeira, a capacidade de superação de Odisseu, que não é mera teimosia, porque é sustentada por um propósito. E qual seria esse propósito? É o compromisso de Odisseu com sua tripulação e seu reino e seu amor por Penélope e por Telêmaco. Afrontando seus medos, o herói amadurece sua liberdade de pensamento e sua abertura aos semelhantes. Segunda lição. A Odisseia mostra as consequências fatais da voracidade e ganância dos pretendentes e dos integrantes da população. Segunda lição. A Odisseia mostra as consequências fatais da voracidade e ganância dos pretendentes, bem como a dos integrantes da tripulação. Terceira lição. A posse sexual é punida com a solidão, como aconteceu com Circe e Calipso. O oposto disso é a discreta e encantadora declaração de amor de Nausicaa ao herói. Quarta, o uso de disfarces por vários personagens provoca o afloramento de uma verdade submersa. Portanto, sobretudo, ao recusar a oferta de imortalidade por Calipso, Odisseu funda a filosofia, ao aceitar sua humanidade falível e mergulhar no mundo e no tempo presente. Pensemos nisso. Para ler a Odisseia, recomendo a tradução de Frederico Lourenço pela editora Penguin Companhia das Letras. Recomendo ainda a versão em prosa de Jaime Bruna, pela editora Cultrix. Dicas, Aletheia? Professor, minha sugestão é o instigante filmaço 2001, Uma Odisseia no Espaço, que se pode alugar no YouTube. Indico também a Eneida, em que Virgílio apresenta os romanos como os novos troianos. Tchau, professor Jorge. Tchau, Miguel. Até a próxima semana. Tchau. Tchau para todo mundo.